Esse é mais um programa do blog Brasília por Chico Santana. Hoje o nosso tema, transporte. O brasiliense vem enfrentando diariamente, qualquer que seja a hora do dia ou da noite, engarrafamentos, problema de estacionamento, ônibus superlotados, ônibus quebrando, principalmente para quem vai para o entorno. O metrô não dá vazão para todo mundo e Brasília, a cada mês que passa, ganha 10 mil novos carros. Para discutir isso com a gente, o professor Paulo César, ele que é um especialista em mobilidade urbana, professor da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília. Professor, bem-vindo ao blog Brasília por Chico Santana. Então, Brasília está engarrafando? Aceleradamente. Sem querer fazer trocadilho, mas a gente está indo a passos largos para uma situação de estagnação do tráfego, né? A saturação do sistema viário. A quantidade de veículos que normalmente circula por Brasília cresce a cada dia e parece ser um caminho que não se procurou reverter, né? Até as políticas, juntando as políticas nacionais de solução das questões econômicas com renúncia fiscal para a indústria automobilística. Só se refere à redução do IPI dos carros e o IPVA zero aqui em Brasília. Exatamente. Combina as políticas nacionais com as políticas ditas econômicas, né, nacionais e locais. E uma priorização acentuada da circulação do veículo individual, seja o automóvel, seja a moto. A moto também é um fenômeno à parte que precisa ser investigado também. O que a gente tem é uma aposta perigosa no caminho da mobilidade baseada na motorização individual. Ou seja, aquele velho lema que em Brasília o cidadão é cabeça, tronco e rodas, vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Já devia ter mudado, mas eu acho que já devia ter mudado, significa que a gente já perdeu um tempo importante, mas ainda a agenda ainda precisa ser essa, inversão das prioridades, priorizar o indivíduo sobre, né, as pessoas, o cidadão, em relação aos veículos, priorizar o transporte coletivo sobre o transporte individual, o transporte não motorizado sobre o transporte motorizado. Mas o que a gente vê, além das políticas fiscais que você colocou, são medidas, por exemplo, proposta de criar uma garagem para 10 mil carros na esplanada dos ministérios, garagens subterrâneas na W3. O senhor acha que isso resolve o problema? Muito pelo contrário. Eu acho que isso agrava. Quanto mais facilidades se criam para atrair, para promover o uso do automóvel, piora o problema da circulação, piora a... Imagina, se você não vai de carro porque não tem onde estacionar, aí vai de táxi, isso que devia ser promovido, né, o uso do transporte público devia ser promovido, ao invés disso, os agentes públicos fazem o caminho inverso, né, de criar mais facilidade para andar de carro. A gente pensa que é simples, né? Está faltando vaga, vamos criar mais vagas. Isso significa que vai ter mais gente circulando de carro nos horários de pico, saturando o sistema viário. E com efeito no meio ambiente, na poluição? Em tudo, né? Em tudo. Inclusive o custo da infraestrutura para a circulação e para estacionamento de veículos individuais é um custo altíssimo. E esse custo é socializado por todo mundo. Às vezes as pessoas falam que é assim mesmo, quem tem carro é que paga IPVA, portanto ele merece esses benefícios Mas isso é um grande erro, porque todo mundo paga IPVA. Ninguém imagina que quem paga o IPVA do ônibus é o dono do ônibus. É o dono do ônibus. Então isso está diluído. O contribuinte está embutido exatamente, na passagem. Na tarifa. Então é um custo alto o dessa infraestrutura e é apropriada essa infraestrutura que é construída com o dinheiro de todo mundo, acaba sendo apropriada de forma individual, de forma privada. Uma minoria. O automóvel que eu deixo parado no centro da cidade o dia inteiro enquanto eu estou trabalhando, estou ocupando o espaço público. Eu estou fazendo uso privado do espaço público. E geralmente não estou pagando nada por isso. A gente não precisa demonizar o automóvel. O automóvel é uma alternativa. Mas é preciso que quem faz a opção pelo automóvel pague de alguma forma que signifique ressarcir a sociedade pelos custos sociais associados ao uso do automóvel. De poluição, de ruído, de ocupação do espaço. Até para subsidiar um bom transporte público. Exatamente. As cidades europeias fazem muito isso. Cobram caro o estacionamento, cobram pedágio Londres, no centro da cidade, né? Não é o único exemplo, mas é o mais conhecido porque é uma cidade mais conhecida.
O pedágio urbano em Londres tem essa função. Não é uma cobrança diferente do pedágio rodoviário, que é usado para financiar a infraestrutura, né? É o que acontece com as concessões de rodovias no Brasil. Diferente disso, o pedágio urbano tem uma arrecadação que é vinculada ao investimento no transporte público coletivo. Alguns especialistas apontam que, por exemplo, no caso da garagem da Esplanada, o custo de se fazer essa garagem, na ordem aí de 500 ou mais milhões de reais, seriam suficientes, por exemplo, para implantar um VLT andando no eixo monumental de forma circular. O VLT resolveria esse problema de engarrafamento ali na Esplanada? Todo sistema de transporte público coletivo é bem-vindo. O VLT tem uma vocação muito boa, porque ele não agride a paisagem, ele não precisa ser um veículo que circula em via segregada. Ele pode, é o bonde, o VLT é o bonde, né? Então ele pode conviver muito bem com outros veículos na superfície e tem uma capacidade superior à capacidade do ônibus. Não alcança do metrô, mas é superior à do ônibus. Sem dúvida nenhuma, essa seria uma alternativa muito boa. Agora, o discurso que se contrapõe a esse é de que o VLT custaria aos cofres públicos. E a construção da garagem subterrânea não, porque era uma parceria público-privada. Isso não significaria despesa. Mas já há quem coloque que essa parceria, o Estado entraria com o terreno e com a construção, e que a administração e a gestão seria do privado. Mas o pior de tudo isso, ainda que, mesmo que não fosse assim, mesmo que o privado entrasse com tudo, a lógica é perversa porque não permite a vinculação da receita ao investimento em transporte público, porque é preciso que o agente privado tenha lucro, senão ele não vai se interessar. Portanto, a cobrança do estacionamento, em vez de ser um instrumento de desestímulo ao uso do automóvel, passa a ser um insumo importantíssimo. É preciso que tenha mais veículos, mais gente andando de carro. Para dar rentabilidade ao para garantir o negócio. Então é uma lógica perversa, até quando o governo acena com essa possibilidade da parceria público-privada. Final da década de 90, o governo do Distrito Federal tinha um planejamento de 3 linhas de metrô. Essa que está aí já funcionando com alguma ampliação, e 2 outras linhas, uma que viria do Gama ao plano piloto e uma que cortaria de forma transversal da Ceilândia até o Gama, as linhas já existentes e essa que seria do Gama. O atual governo mudou essa proposta de linha de metrô para um sistema de ônibus, né? E coloca, por exemplo, que esse sistema de ônibus terá a capacidade de transportar nos horários de pico 20 mil pessoas. Eu fiz uma conta daquela de padaria e 20 mil pessoas dividido por 150 pessoas, que é a quantidade de ônibus, significa 2 ônibus por minuto. Só acredita que nós teremos um sistema que tem essa capacidade de transportar 20 mil pessoas por hora, e se tiver, isso não representa uma tripa de ônibus, porque em 10 minutos nós teríamos 20 ônibus, um atrás do outro, né? Justificando o metrô. Como é que você analisa essa mudança de postura tecnológica saindo da linha 2 do metrô para uma linha do BRT? Existe uma lógica, eu não vou defender essa lógica, mas existe uma racionalidade nessa decisão, que é o custo de implantação. O custo do BRT, eu não tenho os números de cabeça, mas o custo é bem mais baixo. Essa obra específica começou com 600 milhões, já passou para uns 800 e parece que com os termos aditivos para fazer a perna que vai para Candangolândia vai passar de 1 bilhão. O custo por quilômetro do BRT deve ser alguma coisa em torno de 30% a 40% do custo por quilômetro do metrô de superfície, que é mais barato do que o metrô subterrâneo, e seria a opção do metrô sul. Então, essa é a lógica que preside as decisões. É uma visão curta, né? Porque pensa apenas na implantação sem levar em consideração nem o que é o custo de operação e o que significa o benefício social da opção que se faz de um transporte de maior qualidade e de maior confiabilidade também. Então, infelizmente é isso, né? Os nossos governantes acabam
digamos assim, fazendo as opções pensando no curto e no médio prazo, e sem olhar o que é o plano diretor do metrô, né? Se o plano diretor do metrô, quando ele foi elaborado, se ele fosse seguido com as suas etapas sendo implantadas de acordo com o crescimento da demanda, de acordo com, combinando o planejamento de transporte com o planejamento do uso do solo, das novas ocupações e tal, que é o que todo mundo prega, que deve fazer, que precisa fazer, a gente certamente teria um quadro muito diferente. Mas as coisas não são feitas dessa forma, né? Talvez a nossa forma a forma como o Estado e o governo se organizam não propiciam esses planejamento de longo prazo. O senhor acha que é um planejamento mais de governo do que de Estado? Quer dizer, quer ver uma coisa sem pronta nos 4 anos de mandato? Sem dúvida alguma. Eu tenho uma firme convicção de que não existe planejamento de Estado no Brasil. Eu, para essa entrevista, eu andei pesquisando alguns dados na internet e localizei dois artigos. Um sobre a implantação de um sistema semelhante do BRT em Buenos Aires, numa única linha, e o sistema Transmilênio de Bogotá, que foi inspirado em Curitiba, mas que as nossas atuais autoridades gostam de se referenciar muito, né? E em ambos os casos, e também no caso da cidade de Quito, que tem 3 corredores de BRT, todas as 3 municipalidades estão estudando a implantação do metrô, ou seja, poucos anos depois de feito um investimento que pode ser menor, mas é grande, mas é alto, né? O sistema saturou e já demanda uma solução de maior envergadura. O senhor acha que é para isso que nós estamos encaminhando aqui em Brasília? Nós corremos esse risco, que em pouco tempo, não muito tempo, nós tenhamos já a necessidade de fazer a substituição desse sistema por outro de maior capacidade. Esse é um risco que, de fato, existe. Essas opções de curto, médio prazo geram esse tipo de problema, né? O próprio metrô é assim. O metrô padrão, no resto do planeta, tem uma composição de 6 carros. Nós tivemos aqui um metrô construído para 4 carros. Se fizesse como o Rio fosse... Né? O Rio fez isso com a linha 2 do metrô, né? Começou a operar, que ele chamava até de pré-metrô, que era um veículo parecido até com o VLT. Parecido em termos de tamanho e tal. Mas as estações, o metrô, a linha 2 é basicamente de superfície, né? Mas as estações já eram construídas para o trem, a composição de 4 carros, de 6 carros. E começou operando com 4 carros, depois quando o trem do mesmo padrão da linha 1 entrou em operação, a estação estava construída, era só questão de acabamento e de liberar uma área que estava interditada. Nós fizemos um metrô aqui que não permite isso, porque as estações subterrâneas não têm, as escavações já foram feitas para o padrão de 4 carros. Então a gente já está com uma limitação. Claro que é possível consertar isso, mas agora vai ser muito mais caro fazer obras subterrâneas de expansão das estações para atender um carro do tamanho padrão. Então é isso, o que foi feito nos anos 90 para o metrô foi pensando naqueles 4, 5 anos. Não foi pensando no que era o... Ou seja, o barato sai caro. Sai caro. Falando em dinheiro, desde 2009, o governo federal aportou cerca de 2 bilhões de reais para ampliação dessa linha do metrô, fazendo ela chegar até o Hospital Regional da Asa Norte, fazendo chegar ao setor O da Ceilândia e ganhar mais 2 estações em Samambaia. Também aportou dinheiro para que fosse feita a primeira parte do VLT ligando o aeroporto ao plano piloto. O senhor saberia explicar por que essas obras nunca saem? É o lobby do ônibus? É o que está por detrás disso? Tem um pouco de tudo, mas eu acho que o principal é um certo despreparo da própria máquina do Estado, em termos de elaboração de projetos. Por que não saiu o VLT da Asa Norte, da Asa Sul? Principalmente porque os órgãos de controle não deixaram fazer da forma como estava sendo encaminhado. Eles queriam fazer a licitação sem projeto pré-definido, né? Pois ofendendo a legislação vigente. Isso a gente vê de perto aqui no Distrito Federal, mas esse é um caso crônico no país inteiro. Provavelmente é um reflexo de um processo grave de desmantelamento do Estado, da máquina pública, que nós vivemos dos anos dourados do neoliberalismo no Brasil, e até hoje não recuperamos essa capacidade de
Ou seja, não tem equipe pensante capaz de fazer os projetos? Não tem. E aí fica na mão das consultorias privadas, que obviamente tem outra lógica, tem outros interesses. E que agora, com essa mudança que houve por conta da Copa do Mundo, da lei do regime especial de licitações, RDC, eles vão se valer agora para, de novo, aportar a empresa que vai construir, definir o projeto, entregar a galinha para a raposa. Exatamente. Já tinha entregue o cesto de ovos, agora está entregando a galinha junto. E esse VLT que lá em... Engraçado que esse dia eu estava discutindo isso em sala de aula, discutindo isso na turma de pós-graduação. O que significa o RDC, o Regime Diferenciado de Contratação? Que a Lei 8666, a Lei das Licitações, precisa ser reformada ou substituída, eu acho que ninguém tem dúvida. Nenhum gestor público convive bem com a 8666. Não significa que o RDC é a solução, porque ele não faz, o regime diferenciado de contratação, ele não reestrutura o processo de licitação e de contratação. O que ele faz é uma abreviação do processo apenas para, suprimindo algumas etapas, apenas para construir mais rápido. O objetivo foram os grandes eventos, né? Foram grandes eventos. Mas obviamente não é a solução estrutural para a administração pública. É preciso fazer uma revisão no processo de licitação, porque hoje em dia seguir a lei significa gastar mais. A iniciativa privada, de fato, faz mais barato, mas faz barato para ela, não para o interesse público. E gastar mais que não significa também maior zelo no dinheiro público. Não significa nem melhor qualidade também. Nem melhor qualidade também. Então, a gente ainda corre o risco de que aquela quantia de 350 milhões que o governo tinha aportado para essa primeira perna do VLT não dê nem para o começo da obra. Eu não acompanhei esses cálculos, não vi essas estimativas e tal, mas esse risco existe. Existe sim. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre transporte e mobilidade urbana em Brasília, considerando principalmente as propostas que o governo do Distrito Federal tem para a ocupação do solo no DF. Esse é o programa do blog Brasília para o Chico Santana. Se você quiser mandar uma sugestão de pauta, uma crítica, escreva para nós. blogdocicosantana@gmail.com. Até o próximo bloco.